tentando fazer essa classificação, né, respondendo a pergunta, por mais que a gente saiba, né, como já foi colocado na fala anterior, né, que esses temas, a percepção do usuário sobre esses temas, ela não é separada, né, o usuário tem uma experiência de deslocamento, de mobilidade na cidade que é bastante complexa, mas ainda assim, né, na prática, seja sob o ponto de vista do planejamento, esses temas eles acabam sendo tratados, né, em separado, comissões separadas, enfim, apesar da gente saber da interface enorme que tem entre esses temas, né, mas eu destacaria aqui alguns, né, possivelmente outros temas vão ficar de fora, até porque esses temas, se a gente for encaixar é uma subdivisão de outro tema, enfim, né? Então, até para dividir isso é algo complexo, mas eu destacaria o planejamento urbano, né, lá no seu princípio, né, na questão do estabelecimento de uma legislação urbanística, das principais diretrizes de desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo, né, então isso precede vários impactos, né, e está associado a vários impactos que depois a gente vai ter no futuro e que muitas vezes são difíceis de reverter, né, que acabam consolidando aí o espaço urbano. A questão de transporte público, né, acho que ela acaba sendo muitas vezes tratada de maneira separada, né, devido à sua, né, magnitude, importância e tudo mais, mas evidentemente falar de transporte público é falar de sustentabilidade, né, pessoas se deslocando em veículos coletivos, né, poluem menos, né, aproveitam melhor o espaço urbano e também estão menos sujeitas aí aos riscos de acidentes, né? Então, toda a discussão de transporte público, eu diria que ela é fundamental, né, para a mobilidade segura e sustentável, passando aí pela questão da infraestrutura disponível, passando pela questão do financiamento do sistema, enfim, e outros temas mais, né? A questão das emissões também é fundamental, né? Então, veículos elétricos ou veículos, né, com biocombustíveis, né? Isso também é fundamental para a dimensão da sustentabilidade. Tem outra questão aí também, que é um termo que, né, vira e mexe aparece, que é a questão das cidades inteligentes ou das smart cities, né? Então, como, né, trazer esse conceito junto com segurança, né? Quer dizer, uma cidade inteligente não é só uma que o usuário tem uma série de tecnologias disponíveis para o seu deslocamento, ou que o usuário vai chegar no ponto de ônibus e vai saber exatamente a hora que o ônibus chega, se ele vai ter uma dificuldade de chegar nesse ponto de ônibus, não vai ter uma travessia adequada para chegar nesse ponto de ônibus, né? Então, também é um conceito indissociável. E aí, usando até as palavras dos meus colegas aqui, dessa mesa virtual, né, a questão da dimensão humana, né, da pessoa a pé na cidade, da escala humana, né, como o usuário experiencia todas essas percepções aí, né, nos seus deslocamentos diários. Então, acho que isso sempre a gente deve ter em mente também, né, essa visão da pessoa a pé se deslocando pela cidade, das dificuldades, das barreiras, né? E, em última instância, a questão social também, né? Se a gente pensar na equidade do acesso, como a mobilidade, né, ela pode ser um fator tanto de inclusão quanto de exclusão social.